oportuniza também uma fala do INEMA, aqui antes de terminar a própria mesa, porque provavelmente não vai dar tempo, mas a gente oportuniza que ela fale. E para dar início às falas, eu convido logo o professor Dep Serra, professor emérito da UFBA, antropólogo, presidente da Academia de Letras da Bahia, uma referência aqui para nós. Muito obrigado, professor, por ter aceitado esse convite. Primeiro, eu quero agradecer à ouvidoria, ao coletivo Estela Maris, por essa oportunidade de falar da minha cidade, Salvador, que está sendo violentada, brutalizada, sofrendo impactos terríveis, não é? Sacrificada à ganância de poucos. A verdade é essa. O interesse público não está sendo contemplado em Salvador. Começo por aí. E já que trocamos, eu vou concentrar a minha fala na problemática do PDDU e da Logos. O que é que eu posso dizer com relação ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano? Em primeiro lugar, que ele é um fake, não é um plano diretor urbano. É uma mistificação, grosseira, não é? Muito grosseira. Eu fui professor, me aposentei há pouco tempo, ensinei no departamento de Sociologia, depois no de Antropologia, dei muitos cursos de metodologia de ciências sociais. Costumava explicar para meus alunos o que é um plano. Plano tem metas, e as metas têm um prazo em que devem ser cumpridas. Não é questão de dizer objetivos retóricos, declarar boas intenções, tem meta a ser cumprida num tempo X, e é preciso dizer como, o quando e o como, que estratégia vai se aplicar, que recursos vão ser aplicados para conseguir isso. Quem é o responsável pelo cumprimento dessa meta? Que órgão? Não é? Que agência vai fazer aquilo? O PDDU não tem isso. Por isso que eu digo, não é um plano, não é? É uma brincadeira. Não tem base técnica. Isso foi provado por A mais B. Eu organizei, junto com a doutora Hortência Pinho e a arquiteta Débora Nunes, um livro que eu pretendo colocar à disposição dessa ouvidoria, se chama Salvador, os descaminhos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. E ali, nesse livro, colaboram urbanistas de diferentes áreas, economistas, sociólogos e assim por diante. E há uma demonstração clara disso que eu estou dizendo. Quais são os problemas deste Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, além dos que eu já citei? De não ser um plano, de não estabelecer metas, enfim, é que ele não tem base técnica. Imaginem que eu vá a um médico, e ele me peça para fazer exames, e eu leve ao médico, ao geriatra, não estou na idade do geriatra, eu leve meus exames de 20 anos atrás. Ele vai aceitar? Não, claro. Mas é assim que se fez o PDDU de Salvador, com dados defasados de muito tempo antes, sem crítica dos planos anteriores. É impossível, num lugar sério, fazer seriamente um plano diretor de desenvolvimento urbano sem uma avaliação de todo o planejamento anterior. Mesmo para saber como é que eles modificaram ou não o panorama. Então, precisamos de um verdadeiro plano de desenvolvimento, um plano diretor de desenvolvimento urbano. Como precisamos de uma LOAS. Essa LOAS aí é apenas um artifício para tornar ainda mais flexível para os empreendimentos imobiliários o solo da cidade de Salvador, tratado como uma mercadoria qualquer, não é? Ao gosto dos poderosos. O plano diretor de desenvolvimento não contempla o interesse público. Está provado nesse livro. Foram feitos os estudos, inclusive em diferentes áreas. É uma coisa muito engraçada também que o PDDU não trata da conexão entre os planos setoriais. Então, do ponto de vista técnico, ele é uma barbaridade.
Outra coisa, ele foi feito sem real participação popular. Se escamoteou, se fizeram audiências em que se limitava a voz das comunidades, a maior parte do tempo era gasto com exposições de autoridades ou de técnicos, e as propostas que surgiam eram colocadas de lado. Houve episódios aqui, na Câmara dos Vereadores, em que os vereadores declararam não saber o que é que estavam aprovando. Isso está registrado. Então, precisamos de um plano diretor de desenvolvimento urbano sério, tecnicamente sério, e que respeite o posicionamento das comunidades. Isso não foi feito. Tem um plano fake. Não tem fake news, também tem fake plano. Não é? Fake report. Nós estamos ricos nesse negócio da mentira institucionalizada. Não é um plano diretor de desenvolvimento urbano. Eu bato muito nesse ponto, para começar. E reparem, isso nos coloca extremamente vulneráveis. Não é por acaso que Salvador está sofrendo depopulação. Não é por acaso que a desigualdade cresceu brutalmente nesses últimos tempos. A segregação cresceu. A miséria cresceu. A fome cresceu. E o desconforto urbano cresce assustadoramente. Existem especialistas em conforto ambiental de primeiro time em Salvador. Aliás, esse plano foi feito sob a chancela do obscurantismo. Parece que foi feito por terraplanistas. Porque, paciência, não se quis ouvir o Instituto dos Arquitetos da Bahia, não se quis ouvir o CAU, não se quis ouvir o CREA, não se quis ouvir os especialistas nas diversas áreas. Nós temos excelentes urbanistas em Salvador, na Bahia. Excelentes. Não falta. O que falta é atenção, ouvir o cientista. Não é? Eu me lembro bem, isso se parece muito com o que aconteceu durante a pandemia. Não é? As pessoas se preconizavam. A vacina era desmoralizada, não é? E se propunha sarar, vencer a epidemia com cloroquina, até com ivermectina, que é um remédio, pelo que sei, para combater piolhos, esse negócio. Pois é, o plano diretor é mais ou menos isso. É um fake, é uma bobagem. E ele não contempla interesse público, contempla o interesse de poucos e poderosos. E há um perigo, Salvador corre imenso perigo. Vocês têm consciência das terríveis alterações climáticas, as mudanças climáticas do mundo. Salvador é das cidades mais vulneráveis do Brasil. Por quê? Nós temos uma política urbana suicida, arboricida. Estamos destruindo. Há uma fome de destruição, de acabar com as árvores em Salvador. Eu tenho 80 anos, eu vi essa cidade verde. E agora eu vejo cada vez mais destruição do meio ambiente. Sabem o que é? Que coisa pavorosa é se destruir restinga e dunas? Isso tem um efeito não só sobre Selamares, sobre a cidade como um todo. O desrespeito para com o cidadão em Salvador chegou a níveis de escândalo, não é? Eu poderia citar muitos disparates urbanos que foram feitos aqui. BRT. Não é? Pode haver mais disparate, mais grosseiro do que aquilo. Vocês acreditaram em algum momento que aquilo ia melhorar o tráfego de Salvador? Ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é idiota. Não é? Houve a destruição de uma vereda. Eu me lembro de autoridades da prefeitura dizendo, não, vamos repor essas árvores em outro lugar. Isso é um sinal de burrice ecológica, das mais escandalosas, porque uma vereda não se transporta. Não é? Ela é um conjunto formado por curso d'água, que agora tem uma mania de sepultar os cursos d'água, não é? E com a vegetação de orla e uma fauna específica. Aquilo não se transfere, simplesmente não se transfere.
Uma vez destruído, acabou. É isso. As praias de Salvador estão sendo estupradas. Isso é que é o estupro. Nós moramos numa península maravilhosa, com a aeração perfeita, ventilação de todos os lados, e agora se está fazendo uma barreira de espigões para acabar com isso, para impedir essa aeração, essa ventilação, submeter-nos ao desconforto de um calor crescente. Gente, o aquecimento global não é brincadeira, é realidade. E Salvador está fazendo tudo para ser superaquecida. Que providências estão sendo tomadas com relação ao saneamento básico, ou o tratamento dos resíduos sólidos e assim por diante? Nenhuma. Nenhuma. Salvador está numa carreira para o abismo. A verdade é essa, é crua, é dura. Mas é melhor a gente tomar consciência do perigo. O perigo é grande. Essa cidade pode se tornar inabitável em pouco tempo. Gente, já passou o tempo em que a gente falava de mudança climática, de aquecimento global, e nos chamavam de ecochatos. Vocês estão vendo as calamidades que estão acontecendo no mundo? Estão vendo a Amazônia secando? Estão vendo o Sul com aquelas inundações? Isso vai acontecer em Salvador, infelizmente. É uma das cidades mais expostas a enchentes, a deslizamentos, não é? A toda essa bestialidade. E cada vez mais superaquecida. Essa derrubada de árvore sistemática é assassina. As pessoas morrem por isso, morrem pela destruição do ecossistema. As doenças prosperam, a qualidade de vida vai caindo. E um dos efeitos de uma má política urbana é morte. Tem um lado genocida nessa política. O maltrato que se está impondo, sobretudo a segmentos mais pobres da população, é de uma covardia extrema, é de uma crueldade extrema. Gente, acabar com a restinga, com o sistema de dunas na área de Estela Maris e em outras áreas, é condenar Salvador a uma pena muito severa. Isso tem consequências. Salvador sempre foi considerado, os cronistas diziam, rica de águas. O que é que nós fizemos com nossas águas? Poluir, sepultar rios, tamponar, destruir rios. Eu duvido que o prefeito seja capaz de fazer um rio. Ele não sabe fazer, mas sabe destruir. Isso é uma coisa terrível, minha gente. Isso é uma coisa terrível. Isso se paga com sofrimento, se paga com morte, se paga com uma verdadeira tortura, além de nos tirar uma joia. Enfim, como eu dizia, Salvador sempre foi rica em águas, mas nós fizemos o possível para nos empobrecer nesse sentido. Não precisávamos trazer água de um rio do semiárido para cá. Ela podia se abastecer com suas fontes naturais. Não é? Aliás, foi um crime isso que fizeram, essa represa do Paraguaçu, está bem provado por vários estudos. Enfim, isso é que eu estou dizendo. Desculpe, eu já passei do tempo, me exaltei um pouquinho, mas eu prefiro ser sincero, franco e dizer, não temos PDDU, é mentira! Não temos logos, é mentira! Não temos política urbana, é mentira! Muito obrigado, professor Ordep Serra, nessa esteira do